Olá! Hoje vamos falar sobre os flebotomínios. Você já deve ter ouvido falar deles por conta da doença leishmaniose, a qual são esses insetos que a transmitem. Agora vamos entender um pouco mais sobre as suas características, importância e controle. Os flebotomínios são insetos pertencentes à subfamília Flebotominae, dentro da família Psychodidae. Essa família inclui vários gêneros de moscas hematófagas, ou seja, que se alimentam de sangue, incluindo os principais vetores de transmissão da leishmaniose. E é muito importante que nós conheçamos as características desse inseto para que seja possível identificá-lo. Os flebotomínios têm como principais características o seu corpo pequeno e peludo, cujo tamanho pode variar de 2 a 5 milímetros, sua cor, que é amarelada a marrom, e suas asas, que quando estão em repouso, ficam abertas em forma de V. Esses insetos têm como habitat lugares úmidos e sombreados, como florestas, cavernas e áreas rurais. Algo importante a se dizer é que apenas os flebotomínios fêmeas se alimentam de sangue, enquanto os machos se alimentam de néctar e substâncias vegetais. Portanto, só é possível ser contaminado com leishmaniose quando se é picado por uma fêmea infectada. Como esses insetos são muito pequenos, fica bem difícil identificar se é um macho ou uma fêmea. Por isso, todo cuidado e prevenção são importantes contra os flebotomínios. Agora vamos entender um pouco sobre o seu ciclo de vida. Inicialmente, as fêmeas depositam seus ovos em locais úmidos e que sejam ricos em matéria orgânica, como solo ou detritos vegetais. Quando os ovos eclodem, são liberadas as larvas desse inseto, que se alimentam de matéria orgânica em decomposição até que elas atinjam sua fase chamada pupa, que é o momento de transição para a vida adulta do inseto. Enfim, quando adultos, os flebotomínios tornam-se capazes de voar. As fêmeas, que precisam de sangue para que os ovos maturem dentro dela, vão então à procura de alimento. Ao picarem os humanos, elas podem ser vetores de algumas doenças, sendo a mais famosa a leishmaniose. Mas como isso acontece? A transmissão acontece quando uma fêmea infectada inocula o protozoário em um novo hospedeiro durante o repasto sanguíneo, ou seja, partes do cuspe da fêmea entram na corrente sanguínea do seu alvo quando ela insere seu aparelho bucal e puxa o sangue. É importante ressaltar que existem dois tipos de leishmaniose, que é a cutânea e a visceral. A forma cutânea causa feridas na pele que começam como caroços e depois se tornam lesões abertas, geralmente indolores, mas que podem deixar cicatrizes se não tratadas. Já a forma visceral é mais grave, pois atinge órgãos internos como o baço, o fígado e a medula óssea, causando sintomas como febre prolongada, fraqueza, perda de peso, barriga inchada, anemia e infecções. Enquanto a leishmaniose cutânea raramente é fatal, a visceral pode levar à morte se não for tratada a tempo. Quanto à prevalência desses dois tipos, 70% dos casos de leishmaniose são do tipo cutânea e 30% do tipo visceral. Felizmente, existem alguns métodos de controle para o mosquito palha, que é o nome popular do flebotomínio. São eles: 1. O controle químico. Uso de inseticidas em áreas endêmicas. 2. O controle ambiental. Eliminação de matéria orgânica acumulada. Limpeza de áreas próximas a residências. 3A. Proteção individual. Uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas, repelentes tópicos. E ainda, existem vacinas em desenvolvimento que são focadas em cães, pois eles são os principais reservatórios da leishmaniose. Compreender e combater os flebotomínios é essencial para reduzir o impacto das doenças que transmitem. Pesquisas e avanços científicos, como estudos sobre vacinas para humanos e mapeamento genético de flebotomínios para entender a resistência a inseticidas, seriam eficazes no controle das doenças. Em caso do surgimento dos sintomas aqui expostos, procure um profissional da saúde. Obrigada pela atenção.